A graça e a paz, meus irmãos, em Cristo Jesus. Essa é a nossa terceira parte do estudo que estamos fazendo sobre Pentecostes para os dias de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema 7 passos para receber o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2, volta lá para que você possa ver o assunto, para que seguir uma sequência daquilo que nós estamos falando. Iremos falar hoje sobre batismo com o Espírito Santo. Qual é a sua origem? Qual é o seu propósito? Qual é o sinal do recebimento do batismo com o Espírito Santo? E quem é que batiza com o Espírito Santo? Queremos ler um texto, Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. Diz assim o texto: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falando acerca de Jesus. Mas qual é a origem do batismo com o Espírito Santo? A origem dessa experiência é proveniente de Deus. Isaías capítulo de número 44, versículo 3 diz assim: Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sempre foi o desejo de Deus de derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Joel, conhecido como profeta do Pentecoste, capítulo 2, versículo 28 e 29, dá essa profecia que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E exatamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce e manifesta o seu grande poder. E essa experiência do batismo com o Espírito Santo passa a se evidenciar na vida dos apóstolos, dos discípulos da igreja. Lucas capítulo número 24, versículo 49, Jesus diz assim: Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se eu lhe perguntasse, de quem é a promessa? A resposta seria, de meu Pai, ou seja, de Deus. Então, a promessa é de Deus. Então, a origem dessa experiência, ela é proveniente de Deus. Mas, o que é o batismo com Espírito Santo? Batismo com Espírito Santo é a manifestação do Espírito Santo que vem sobre o crente de maneira sobrenatural, o enchendo plenamente. É um revestimento de poder. E qual é o seu propósito? O propósito principal do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para testemunhar do Evangelho de Cristo, ou seja, capacitar o crente a pregar o Evangelho de maneira sobrenatural. É o que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8. E qual é o sinal do recebimento do batismo com o Espírito Santo? Deus deixou uma evidência física e visível para que não pudéssemos nos enganar quando uma pessoa recebesse essa experiência. Então vamos analisar alguns textos da Bíblia. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes. Há 3 fenômenos que se manifestaram naquele dia: fogo, um som de um vento impetuoso e línguas. Nós sabemos que fogo e vento são símbolos do Espírito Santo. Teremos um vídeo mais na frente sobre símbolos do Espírito Santo. Estaremos falando sobre o fogo, sobre o vento e outros. Então, destes 3 fenômenos, o que permaneceu na experiência pessoal são as línguas. Então, eu diria que hoje, as línguas é o sinal do batismo com Espírito Santo. Na cidade de Samaria, houve um outro incidente. Filipe, ele desce para evangelizar Samaria. Olha o que acontece, capítulo 8, versículo de número 14. Vamos ler esse texto.
livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Diz assim o texto: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Você pode ler o texto mais na frente, mas a questão aqui é que Simão, que era um mágico da região, havia se convertido, talvez entre aspas, ao Evangelho através da pregação de Filipe. E quando Pedro e João estavam orando para que os cristãos ali recebessem o batismo com o Espírito Santo, Simão, ele viu alguma coisa de extraordinário. É verdade que nesse texto não fala sobre as línguas, mas o contexto, o que vem antes e depois, você vai ver que o que ele viu foi exatamente isto. Algo se manifestou visivelmente. E ele viu que através da oração dos apóstolos, eles recebiam o Espírito Santo. Mas o que foi que ele viu? Vamos seguir mais na frente? Vamos ler Atos, capítulo de número 10, versículo 43, lá na casa de Cornélios. Você lembra desta passagem? Pedro é convidado a falar à família de Cornélios, e lá o Espírito Santo vem sobre eles da mesma forma que foi lá em Samaria. Agora observe bem, capítulo 10, versículo de número 43 a 48. Diz assim o texto: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui as línguas se manifestam. Foi isso exatamente que Simão havia visto lá. As línguas se manifestando. Então, na casa de Cornélio, ele recebe a experiência do batismo com o Espírito Santo. Vamos ler outro texto? Na cidade de Éfeso, Atos, capítulo de número 19. Versículo 1 diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviam foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Olha que coisa maravilhosa. A manifestação do Espírito Santo, com o dom de profecia se manifestando ao mesmo tempo. Vamos estar falando um pouco sobre os dons espirituais, e os dons de profecia será, com certeza, um deles. Então, as manifestações das línguas acontecem exatamente quando eles recebem o Espírito Santo de Deus. Línguas é o sinal do recebimento do batismo com o Espírito Santo. E não mudou no dia de hoje, Quando você pergunta a alguma pessoa acerca dessa experiência, ou vê alguém, ouve alguém falando em línguas, você sabe que essa pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo.
Então essa manifestação já acontece até o dia de hoje. Agora, quem é que batiza com o Espírito Santo? Essa é fácil, né, irmão? Jesus. Ele é aquele que batiza com Espírito Santo. Então, em Mateus capítulo 3, versículo 11 que lemos, nós vimos que João está falando de dois tipos de batismo, duas formas de batismo, né? Então, algumas pessoas acreditam que só existe uma forma de batizar e fazem a referência de Efésios capítulo 4, versículo número 5, quando fala lá, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E dizem que nós que somos pentecostais, né? Eu já expliquei em um vídeo anterior o que define um cristão pentecostal. Eles acham que nós estamos falando uma heresia. Na verdade, Paulo em Éfeso, o livro de Efésios 4, 5, ele não está se tratando de tipo ou formas de batismo. Ele está se tratando acerca da ordenança da igreja. E o batismo nas águas é uma das ordenanças da igreja. Ele está tratando da ordenança da igreja, que é o batismo nas águas. Então, um só batismo. Então, essa é a forma correta. Mas João aqui, ele fala sobre o batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas, quando o cristão é salvo por Jesus e vê a necessidade de testemunhar publicamente a sua fé, ele vai e se batiza nas águas. E o batismo com Espírito Santo e com fogo, né? Fogo é símbolo do Espírito Santo. Por isso, ele aparece lá, vento impetuoso, o som de um vento impetuoso e línguas repartidas como de fogo, né? Então, você sabia que Jesus, ele nunca batizou ninguém nas águas? Na verdade, quem batizava eram os seus discípulos. Você sabe por quê? Porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E batizar nas águas é uma ordenança para a igreja. Então, os discípulos batizavam, mas Jesus nunca batizou ninguém nas águas. Mas a igreja não tem o poder de batizar ninguém com o Espírito Santo. A igreja ora para que as pessoas recebam essa experiência. Quem batiza com o Espírito Santo é só Jesus, né? E para comprovar o que eu falei, que Jesus nunca batizou ninguém, né? Nas águas, João capítulo 4, versículo número 1 e 2. Então, batismo nas águas é uma ordenança da igreja. João Batista havia recebido uma revelação de Deus daquele que iria batizar com o Espírito Santo. E ele traz uma revelação no livro de João, capítulo 1, versículo 26. Olha que coisa gloriosa. Para que João Batista ele não se enganasse acerca da pessoa que iria trazer essa experiência para a humanidade. Então, livro de João, capítulo de número 1. Olha que texto lindo. Versículo de número 26 em diante. João capítulo 1, versículo 26. Diz assim o texto. João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista tinha uma revelação de Deus, para que ele não se enganasse quem era a pessoa que batizava com o Espírito Santo.
quem era o Cristo prometido, o Messias, o ungido de Deus. Então Deus lhe deu um sinal visível. No batismo de Jesus, só João Batista viu aquilo, porque esta visão que ele teve estava lhe revelando que aquele era o Cristo que havia sido enviado para salvar Israel dos seus pecados. As línguas faladas na experiência do batismo com o Espírito Santo, que é uma evidência física até os dias de hoje, não é poliglotismo, e sim glossolalia. Poliglotismo é a capacidade de falar e assimilar línguas estrangeiras as quais são estudadas. Então, isso depende do intelecto. Há uma linha teológica que diz que as línguas, o dom de línguas, é a habilidade que as pessoas têm de aprender uma língua estrangeira. Mas o texto lá, quando se fala de línguas, a palavra usada é glossolalia. E o que é isto? É a capacidade de falar uma ou mais línguas estrangeiras, desconhecida, de maneira sobrenatural, sem necessariamente precisar aprendê-la. São palavras enunciadas pelo poder do Espírito Santo. O homem natural não vai entender isto, mas aquele que recebeu essa experiência sabe que tem a capacidade de falar uma ou mais línguas sem nunca precisar ter aprendido, né? Vamos falar sobre os dons de línguas e você vai ver língua devocional e língua congregacional, quando falarmos um pouco sobre os dons espirituais. Então, glossolalia é a capacidade de aprender ou falar uma língua estrangeira, desconhecida, sem nunca tê-la aprendido. Vejo você no próximo vídeo, então. Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo estaremos falando sobre a diferença entre regeneração e o batismo com Espírito Santo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ative o sininho, porque estaremos postando os vídeos também com outros temas, além desse tema que estamos abordando. E com certeza Deus vai estar falando ao seu coração e te dando condições de poder responder às pessoas que pediram a razão da sua fé em relação a esta experiência maravilhosa. Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.